10 falhas em barragens registradas por câmeras. As imagens são surpreendentes. Seja por um erro de cálculo ou simplesmente o aumento no volume de água, a falha dessas barragens resultou no desaparecimento de cidades, além da morte de milhares de pessoas. Número 10. Três Gargantas. A gigantesca obra chinesa da barragem de Três Gargantas pode entrar em colapso a qualquer momento. Após a inundação de 2,1 milhões de metros cúbicos de água por segundo atingir as paredes do reservatório, a maior barragem do mundo com 2,3 quilômetros de comprimento e 185 metros de altura está falhando, com vazamentos e deformações. Muitas províncias localizadas ao longo do rio Yangtze estão praticamente inteiras debaixo d'água devido a esses vazamentos, contabilizando milhares de dólares em prejuízos e correndo muito mais riscos caso a barragem continue sofrendo com tamanho volume e pressão. Um vídeo divulgado pelas autoridades mostra o tamanho do desastre caso a barragem venha a se romper completamente. O vídeo mostra cidades inteiras sendo rapidamente submersas, engolidas pela água e sem qualquer possibilidade de salvação. Número 9. Brumadinho. Você deve se lembrar desse caso, o famoso desastre da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Esse acidente com um final nada feliz aconteceu em 25 de janeiro de 2019. A barragem contendo rejeitos de minério de ferro, mais conhecida como Córrego do Feijão, entrou em colapso. Aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica invadiram a cidade de Brumadinho. A onda de detritos inundou inicialmente toda a área da mina, varrendo a cafeteria, os escritórios e funcionários que ali estavam. E, na sequência, atingiu as comunidades próximas que ficavam abaixo do nível da barragem. A tragédia que atingiu Brumadinho resultou em 270 mortes, além do catastrófico impacto ambiental gerado na região e suas adjacências. Foram 300 quilômetros de rio afetados pelos rejeitos de minério tóxicos que inviabilizaram a subsistência de populações dependentes do rio. As causas deste acidente ainda chocam. Autoridades e especialistas garantem que os laudos referentes à barragem diagnosticaram falhas de contenção e infiltração no solo, mas nada foi feito. Devido ao ocorrido, a pena determinada para a companhia responsável equivale a 50 milhões de dólares em ações ambientais, 3 bilhões de dólares foram congelados pelas autoridades e ainda 16 indenizações individuais por responsabilidade. Número 8. Mariana. Alguns anos antes do acidente em Brumadinho, outro desastre similar aconteceu na barragem em Mariana, também em Minas Gerais. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem com rejeitos de minério de ferro chamada Fundão colapsou atingindo os municípios de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. O incidente que destruiu ambas as cidades deixou 19 vítimas fatais. Além disso, foram despejados no Rio Doce cerca de 50 milhões de metros cúbicos de detritos de mineração, poluindo mais de 700 quilômetros de cursos d'água, chegando até o Oceano Atlântico. A mineradora Samarco, responsável pelo desastre, teve que desembolsar a singela quantia de 20 bilhões de reais em multas, sem contar indenizações individuais e custos para recuperar áreas poluídas. Antes de continuarmos o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Não se esquece de ativar o sininho também, assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Número 7. Ituango. Outro incidente com um final devastador aconteceu na barragem de Ituango. Esta barragem, com 225 metros de altura construída no rio Cauca, na Colômbia, possui capacidade para suportar até 19 milhões de metros cúbicos de água. Ao final de sua construção, será usada também para a geração de energia elétrica, com capacidade de produzir 2.456 megawatts, se tornando a maior estação de energia do país. Em 28 de abril de 2018, faltando poucos meses para a conclusão da barragem, o único túnel responsável pela vazão de água do rio durante as obras foi bloqueado por um desmoronamento de terra, causando o enchimento repentino do reservatório. Devido ao estágio avançado das obras, os outros 2 túneis de dispersão do rio já haviam sido bloqueados. Sem vazão, a pressão do rio causou falhas na estrutura da barragem, levando a consequências perigosas.
Para reduzir os estragos, os engenheiros responsáveis liberaram a passagem da água pela hidrelétrica ainda não finalizada, evitando assim o efetivo rompimento da barragem de Ituango. Mas mesmo assim, alguns dias depois, a pressão da água foi capaz de desobstruir os túneis selados e o curso do rio seguiu até o vilarejo Porto Valdívia, obrigando cerca de 25 mil pessoas a abandonarem suas casas e causando danos severos ao ecossistema local. Número 6. Oroville. Em fevereiro de 2017, a barragem de Oroville, Califórnia, sofreu com momentos de crise sem precedentes, colocando milhares de vidas em risco. A barragem, que é responsável por gerar energia elétrica e pelo abastecimento hídrico de qualidade para as proximidades, também contém 1,3 trilhão de litros do lago Oroville. Durante as grandes tempestades e inundações que ocorreram na Califórnia, a barragem de Oroville foi colocada à prova. O lago, que geralmente flui 850 mil metros cúbicos por segundo, passou a exigir uma vazão de 5 milhões de metros cúbicos por segundo de um dia para o outro. Os operadores da barragem tentaram controlar o volume aumentando a vazão do vertedouro principal, mas o fluxo de água incomum acabou danificando parte da estrutura de escoamento. A situação descontrolada exigiu uma evacuação em massa, pois a erosão que foi identificada no vertedouro principal comprometeu toda a estrutura da barragem, podendo levar a um futuro rompimento. Após 188 mil habitantes de Oroville evacuarem a área em tempo recorde, as comportas do vertedouro principal voltaram a ser abertas, as autoridades dobraram a vazão da barragem de 1.600 metros cúbicos por segundo para 3.200 metros cúbicos por segundo. Muitas horas depois e depois de muitos estragos, a velocidade da água diminuiu e a capacidade do reservatório foi restabelecida, por enquanto. Número 5. Michigan. O rompimento de duas barragens na região central do Michigan tiveram efeitos devastadores na vida de milhares de cidadãos. No dia 19 de maio de 2020, durante uma tarde de fortes chuvas, a barragem de Edenville colapsou. Apenas algumas horas depois, a barragem de Sanford também veio abaixo. E esse conjunto de desastres ocasionou uma grande enchente por toda a cidade. Debaixo de até 3 metros de água, a cidade sofreu grandes impactos. Muitas construções desabaram, milhares de casas ficaram submersas, pontes e rodovias foram danificadas. As estimativas se aproximam dos 175 milhões de dólares em danos. E aí, você teria dinheiro para pagar essa conta? Número 4. Kiev. Tudo bem que esse não é um rompimento de barragem, mas com certeza vai te surpreender. O ano é 2017, em Kiev, na Ucrânia. Em mais um dia comum de trabalho, os oficiais da companhia de água da cidade tiveram a brilhante ideia de fazer um teste na tubulação que havia sido instalada há 40 anos. Os canos que corriam pelo subsolo da cidade foram submetidos a diferentes volumes de pressão. Após pequenos ajustes para ter certeza que a tubulação suportaria, eles voltaram a aumentar a pressão e o resultado não foi como esperado. Uma explosão dos canos subterrâneos causada pela pressão de água destruiu completamente o estacionamento de uma loja bem no centro da cidade. Um banho de lama, água e pedras deixou fachadas quebradas e carros danificados, sem falar na interrupção do abastecimento de água da região. Número 3. Sardoba. É possível ver esse corpo d'água do Google Maps. Localizado no meio do deserto do Uzbequistão, o reservatório tem capacidade para 900 toneladas de água. Infelizmente, durante a construção de um dos lados da barragem, a construtora decidiu economizar dinheiro e utilizou apenas metade do material que era necessário para a conclusão da obra. No primeiro dia de maio de 2020, ventos fortes e incomuns criaram poderosas ondas no reservatório que não suportou. Inicialmente, os estragos não foram tão grandes, mas logo o processo se agravou, pois gradativamente a água consumiu toda a estrutura da barragem. A água avançou 60 quilômetros cidade adentro, como podemos ver nessas imagens de satélite. A massa de água deslocada foi tão grande que atingiu até as fronteiras do país vizinho, Cazaquistão. Número 2. Sayano-Shushenskaya.
17 de agosto de 2009. Mais um dia de trabalho normal para os funcionários da barragem hidrelétrica de Sayano-Shushenskaya. Mas logo pela manhã, devido à falha em uma estrutura de contenção, a água invadiu o interior das turbinas. A pressão e volume de água era tanto que em poucos minutos o local ficou submerso. Os danos interromperam o fornecimento de eletricidade e, com isso, sem poder fechar as comportas, nada podia parar a água. 40 toneladas de óleo de máquina foram levadas pela água, gerando problemas ambientais, além de exceder 100 milhões de dólares em prejuízos e o tempo de reparo que durou 5 anos. Número 1. Laos. Laos é um país com 16 barragens hidrelétricas e 2 delas falharam. Em 2017, a ainda incompleta barragem Nan Ao, localizada na região central da província de Chieng Kouang, colapsou. A intensa temporada de chuvas comuns na região do rio Mekong despejou 500 mil de metros cúbicos de lama, árvores e pedras que desceram violentamente pelas montanhas. Apenas um ano depois, outra barragem falhou, desta vez na região sudeste de Laos, na província de Attapeu. Ocasionado pelas condições climáticas, a barragem não suportou os 5 bilhões de metros cúbicos de chuva, deixando cidades completamente inundadas. Após o desastre 10 vezes maior que o primeiro, iniciaram as obras de mais 50 barragens por todo o país, dada a tamanha imprevisibilidade do clima hostil da região. E chegamos ao final de mais um vídeo.